Bem-vindo vocês ao nosso programa Notícias do Momento, neste dia 9 de abril, aqui nessa quarta-feira. Bem-vindo você para a nossa live. Que bom estar com vocês. Já vai ficando, deixa o seu like aí e vamos sem delongas, direto aos nossos assuntos de hoje. Vamos lá, produção, tocando as nossas posts e vídeos do que está acontecendo aqui. Você tem o resumo de tudo que está acontecendo no mundo, o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Essa live internacional, em seguida teremos a nacional e também a transição planetária, que hoje é quarta-feira, dia da transição, e oração, música, oração, nossos vídeos de hoje. Entre no meu Telegram oficial, que tem 43 mil pessoas, e no Despertos da Era de Aquário, transforme sua vida, nosso site por assinatura. Aqui vamos ver algumas coisas que estão acontecendo. Vamos direto às notícias internacionais. Atenção, produção, chegando aí, atenção, larga a vinheta. O que está acontecendo aí no mundo? Então, parece que o mundo está em ebulição mesmo, a ebulição. A onda do loirão, a onda americana está, de fato, limpando todos os porões da Terra. E que a gente vê uma imagem da Golden Gate, o portão de ouro, que está sendo, dentro desse desenho aqui, sendo parcialmente levada, destruído. O que seria isso? É uma imagem que é o fim da Cabo Escura, é o fim do que eles fizeram, é o fim de tudo isso, Temos muitas respostas aí e a gente está vendo, de fato, o desmoronar do velho mundo e nós vamos se chocar com o novo que virá. Então, a grandiosidade do que está chegando aí vai chocar o mundo, Vamos direto aqui às notícias americanas, o que está acontecendo lá, porque o que acontece lá acontecerá aqui também. Diga conosco. O relatório também bombástico. Dia 8 de abril, a Suprema Corte fica ao lado de Loirão, bloqueia a reintegração de 16 mil funcionários federais. Os juízes não conseguiram derrubar isso, não? Aqui, últimas notícias. Democratas lançam sala de GERRA política para combater a revolução econômica de Loirão. Os democratas, eles querem tentar barrar essa sala, esses assuntos de tarifas, mas não conseguirão, eles estão caindo, Mas essa chefe do IRS, que é o Imposto de Renda americano, renuncia após acordo para compartilhar dados com autoridades, O IRS está sendo passado a limpo também e os Estados Unidos vão anular, vão deixar de cobrar o imposto de renda americano. Isso é uma tendência mundial que deverá vir também ao Brasil, pois isso não é amparado pela Constituição, nem americana e nem brasileira, nem de lugar nenhum do mundo, Aqui, continuando aqui, bom, isso é enorme, o Loirão não estava de brincadeira, ele convocou o Congresso para abolir o imposto de renda. Então, é isso que vai acontecer agora. Eles vão abolir o imposto de renda americano, o que é algo, assim, fantástico. E, em troca, eles vão fazer essas tais tarifas internacionais dos países que compram ou seja, a importação de bens americanos de produtos estrangeiros incidirá em tarifas diferenciadas conforme o país e que vão gerir essa renda necessária que viria antigamente dos americanos, dos próprios americanos, e agora virá, então, desses lucros internacionais. É uma jogada muito bem feita, que foi cuidadosamente estudada pela equipe do presidente. Então, últimas notícias. Chefe interina do IRS, Melanie Klaus, renuncia devido a um acordo para compartilhar dados com autoridades de imigração. Muita gente renunciando lá, porque sabe que perderam, Então, o bicho está pegando mesmo, tem muita coisa acontecendo forte lá nos Estados Unidos. Aqui eu quero salientar essa notícia que para nós é motivo de grande alegria. Vemos que o secretário da parte da saúde americana, Robert Kennedy Jr., ordena que o CDC, que é o Departamento de Controle lá, interrompa a recomendação nacional de fluoretação para água potável nos Estados Unidos. Então, esse produto, chamado FLUOR, é eliminado
e alguns dos estados já abriram caminho como os primeiros estados a proibi-lo, diz o peso pesado Robert Kennedy ao lado do seu secretário Lee Zeldin. Então eles já disseram, chega desse produto altamente nocivo para os americanos e para o mundo, né? E o lema deles é Make America Healthy Again, né? Que, ou seja, faça os Estados Unidos saudável novamente. Veja que a coisa está indo de vento em popa, está cada vez melhor, né? Então diz assim que estamos gerenciando uma quantidade enorme de solicitações de negociação quanto às tarifas, né? Quanto às tarifas americanas. Então essas negociações elas estão sendo pedidas por vários países que eles querem que essa taxa seja concedida, seja cancelada em alguns países, né? Então, tá aí a situação. Bom, a Casa Branca também confirma que o presidente receberá Nayib Bukele em 14 de abril nos Estados Unidos para uma visita de trabalho, com o objetivo de abordar questões relacionadas ao aumento do número de detentos do Tren de Aragua, deportados para El Salvador, e redução de tarifas recíprocas, né? Então, agora o Nayib Bukele está indo se encontrar com o Loirão e lá eles vão tratar de os Estados Unidos exportar também detentos para a sua prisão de segurança máxima lá, que é muito conhecida, famosa pela sua dureza, e aqueles que estavam fazendo coisas ilegais ali nos Estados Unidos irão ser levados para o Chilindró, lá em El Salvador, né? Aqui também vemos que a China, vamos aos mercados internacionais agora também, a China continua vendendo os títulos do Tesouro Americano através das ações, das suas negociações, porque a China é detentora de a grande parte da posse dos títulos americanos. Então, ela está continuando a vender títulos para fazer caixa para cobrir a queda do yuan. E aqui fala assim que 6,4 trilhões foram eliminados da economia global em apenas 12 horas com a queda das bolsas fortes que aconteceram. Então, Hong Kong liderou as perdas numa queda de 13% no dia, seu pior dia desde 97. As ações de Taiwan também despencaram em torno de 10%, estabelecendo um novo recorde, e a Singapura caiu quase 8%, seu maior declínio em 16 anos. Então, 6 trilhões de dólares foram perdidos ali em algumas horas apenas com as tarifas americanas. E o yuan chinês está completamente se desintegrando, completamente está virando quase que pó, como a gente fala. O yuan chinês continua caindo, atingindo seu nível mais baixo em relação ao dólar americano desde setembro de 23. Então aqui que vemos um gráfico do yuan, que o yuan que teve o dia da liberação aqui, depois ele deu uma reagida e agora aqui furou essa parte aqui, né? Quando fura é porque vai cair. E aí então caiu vertiginosamente aqui. O yuan que está se desconfigurando perante o dólar americano. Então diz que o Loirão não vai recuar e a dor econômica ainda nem começou, né? Ele está preparando coisas ainda mais fortes para a economia mundial, para, de fato, limpar o planeta. Então, as tarifas do Loirão, que visam centenas de países, entraram oficialmente em vigor a partir de hoje, dia 9 de abril. A gente está vendo agora o mundo se desmanchar perante as leis econômicas positivas e benéficas para implantar a prosperidade mundial. Isso requer um pouco ainda de balanço, de turbulência, né? Mas logo em seguida tudo isso ficará bem. Bom, vamos falar sobre o assunto do Iêmen. O Iêmen está sob pesado ataque dos Estados Unidos agora, então temos um vídeo aqui que mostra os artefatos americanos atingindo as montanhas perto da capital, Sanaá. Então, vários aviões americanos e outros conseguiram né, fazer um pesado bombers sobre essa cidade de Iêmen, que tem esses Houthis que estão ali atacando injustamente os navios que passam no Golfo da Arábia Saudita, ali no Mar Vermelho. Então, quase 1 bilhão em BOMBA foram dispensadas, foram reservadas para esse local. Então, os Estados Unidos preparam $1 bilhão em esses artefatinhos bonitos aí. Aqui temos o avião B-50, o B, que é o chamado bombardeiro invisível, né?
O Bombardeiro Invisível, que é um avião assim de extrema eficácia, ele consegue levar muito artefato, muito armamento, e ele é invisível aos radares, não tem aquele leme traseiro, então é um avião assim muito ousado, né? Um avião de quase que invisível, ninguém consegue vê-lo, detectá-lo, e ele consegue fazer o que precisa dentro do ar. E aqui, alguns dos artefatos que são largados isso aí para perfurar concreto. Esse artefato pontudo aí é especial para perfurar concreto. Então, como tem muitos bunkers do pessoal do IEMA embaixo da terra, esses bunkers são localizados através de drones que localizam e depois eles vão lá exatamente numa precisão assim cirúrgica e largam esse foguetinho bonito aí em cima do bunker que ele penetra a terra e ele consegue destruir também o concreto, né? Então não tem como escapar, eles vão ser eliminados ali, tá? E também falam que está começando uma G civil mesmo no IEM, mas não é uma G civil, os americanos destruindo os hosts ali, é simplesmente isso, né? Então a coisa está indo avançando bastante, vamos acompanhar os próximos momentos. Então, milhares de iemenitas estão, né, se preparando porque sabe que começou um conflito ali. Bom, voltando às tarifas aqui novamente, né? Loirão diz que as tarifas estão gerando um grande saldo positivo de 2 bilhões de dólares por dia. Isso aí para eles é uma grande receita. E essa receita, ela deverá ser descontada, ou seja, vai ser isenta do imposto de renda, porque esse valor está vindo de fora. Isso é maravilhoso. É uma estratégia muito inteligente. A Casa Branca diz que tarifas de 100% sobre a Xi entraram oficialmente em vigor hoje ao meio-dia, horário do leste. Então já estão sobre essas tarifas de 104%, né? Então diz assim também o Loirão em outro evento, que ele foi vestido de gala, né? Está dizendo ali que as mesmas pessoas que agora me dizem como lidar com a Xi são as mesmas que venderam a América a Xi durante décadas. Então ele disse assim que ele está fazendo exatamente o que prometeu na campanha, que é colocar igualdade entre os países, e a igualdade comercial, né? Muito bom a sua colocação. E realmente, né, teve um jogo muito grande em cima das bolsas de valores, que a Cabe Escura está decepcionada até porque essa reação intensa que houve da queda das bolsas não foi tão grande como era esperado. Então, como falam, eles não estão mais jogando o jogo da Cabe Escura, sim um novo jogo. Por isso que as ações americanas até subiram um pouco, porque sabem que elas vão se valorizar agora com o protecionismo do Loirão, tá? Aqui diz assim, ó, esse presidente defende a Main Street, ou seja, o povo, e não a Wall Street, que protege a classe média, não a classe política, mas sim que defende a América, o povo da América. Então ele diz assim, nós vamos defender o povo e não os pessoal da Bolsa de Valores. A Bolsa, a gente sabe que ela vai aos poucos ser derretida aí no mundo e aos poucos ela vai deixar de existir. A gente não vai ter mais Bolsa de Valores para os próximos anos, mas ainda vai um certo tempo, né? Ainda vai um certo tempo. Depois ela deixa de existir porque é pura especulação. E poderia haver apenas um balcão de negócios que seria muito mais justo. Um balcão de negócios. Quem quer vender, coloca no balcão de negócios e vende, e não ficar comprando e vendendo no day trade, que é uma prática muito usada e que é extremamente especulativa e perniciosa para o mundo. Vamos lá. Estamos trazendo de volta uma indústria que foi abandonada, é o Loirão sobre o carvão. Então, a Alemanha ficou tão verde que quase faliu, né? Então eles vão voltar novamente ao momento do carvão, o uso do carvão nos Estados Unidos, porque é uma parte energética barata e bastante disponível. Então ele vai ressuscitar a indústria do carvão. Então aqui também, últimas notícias, o Canadá diz que manterá suas tarifas em vigor até que os Estados Unidos removam suas tarifas sobre a indústria automobilística canadense. Então parece que o Canadá está querendo retalhar, mas aos poucos ele vai se unindo e vai se tornar uma nação aliada aos Estados Unidos e, quem sabe, nos próximos anos, até como o 51º estado americano. Mas aqui, urgente, a Caroline Levitt, porta-voz da Casa Branca, diz que Loirão não se curvará a Xi.
O presidente loirão não se curvará à China, diz a porta-voz Caroline Levitt. É uma G comercial muito grande, mas essa G é simplesmente o desmanche daquilo que foi feito nos últimos 40, 50 anos, né? Eu quero até fazer o meu editorial aqui, explicar um pouco para vocês, para últimas notícias, a Casa Branca confirma as tarifas de 100% sobre a China e que agora estão em pleno efeito. A guerra, a geoeconômica acabou de se tornar nuclear, né? E a Casa confirma, então, será uma redefinição em grande escala que coloca os interesses americanos em primeiro lugar. Então, muito bom essa resolução dele para desmanchar um pouco a influência da Xi. Então, vamos só fazer uma explicação aqui para os nossos internautas que muitas vezes não conseguem entender essa situação. A gente chama de protecionismo, né, de uma maneira pejorativa, mas é algo positivo para o país. Por quê? Se o país se protege, né, das suas ingressos de fora, o país está mantendo as indústrias dentro e causando empregos para o seu país. O que aconteceu é que nos últimos 30, 40 anos, os presidentes que todos serviam ao DS, ao sistema escuro, quiseram mandar embora as tarifas para os países que lá tinham salário baixo, como a China, e importar de volta o produto baratinho lá da China, né? E com isso a China se fortaleceu, se tornou quase que a maior potência do mundo e os Estados Unidos foi enfraquecendo. E era justamente isso que eles queriam para tornar que a América fosse fraca, fraca, né? E aí se fortalecendo o Oriente. E agora, então, está simplesmente havendo a reversão. Então, não é nada de ruim que está acontecendo, apenas a reversão. As indústrias que migraram dos Estados Unidos para a China, porque lá tinha mão de obra baratinha, isso que era uma mão de obra escrava, né? E elas estão tendo, através dessa tarifa grande, porque eles têm que importar o produto, essa tarifa, ela vai fazer com que as indústrias pensem que voltar para o país é a melhor solução. Eles desativem as suas fábricas lá na China e dando emprego para os americanos. Agora, é evidente que isso precisa um certo tempo. Não se tira uma planta industrial em poucos dias, mas assim começa já a haver os novos negociações para que essas indústrias lá da China, como Nike e outras mais, passem a produzir nos Estados Unidos. Aí como é que fica a mão de obra, que aqui é mais cara, né? Aí entra de volta a automação e entra de volta os salários mais altos para as pessoas e também produtos de mais qualidade, não sejam piratas, e a China vai precisar reduzir esse conflito comercial. Então, de certa maneira, está havendo um reequilíbrio daquilo que foi desmanchado no passado. No passado, todos aqui iguais. Aí houve essa invasão do globalismo, mandaram todos embora e aí ficou-se uma grande vantagem econômica com o yuan muito inflacionado, como uma bolha, né? Aí tudo se tornava baratinho, porque o yuan ele foi inflacionado para que tudo custasse barato. Agora o yuan está voltando ao preço regular, normal que teria antes. Então, é um pouco difícil de explicar esse linguajado. Mas o yuan também caindo, sobe e fortalece o dólar e os produtos baratinhos não ficam mais tão baratinhos assim e vão voltar aos preços reais. Ou seja, é uma bolha que está sendo estourada agora e essa bolha, ela está sendo feita em boa hora, porque isso beneficiará também demais países, entre eles o nosso Brasil. Vocês verão isso no segundo momento. No primeiro momento parece ser algo ruim, mas no segundo momento veremos que isso também beneficiará o Brasil e todos nós brasileiros, porque as propostas serão sempre para prosperidade mundial e para desmanche do DS, né? Lembre que a China é DS e eles terão que ser desmanchadas a ponto de não existirem mais, tá? Aqui, outro assunto também da China e Estados Unidos, deixou bem claro, a China não disse, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, ele quer acabar com o regime vermelho mundial e isso faz parte do plano. Então, ele disse que a China não construiu o canal do Panamá, a China não opera esse canal e a China não irá armar este canal. Nós iremos administrar isso com a força de combate mais letal do mundo, diz o secretário de Defesa. Então, não há por que ter medo que a China domine o canal do Panamá, porque eles não farão assim. E a China, ela é um cachorro muito barulhento, mas não tem muita força, não. A força da China, ela é muito limitada, né? Muito limitada.
Então, esse secretário de Defesa disse que os Estados Unidos vai sim recuperar o Canal do Panamá. Isso também é uma excelente notícia para nós da América. Lembre-se que quando nós falamos América, falamos a América do Sul e do Norte. Make America Great Again, né? São as duas Américas, as três, porque a do meio deixará de existir também, tá? Irá ser incorporada tanto para o norte como para o sul. Também aqui sobre o secretário israelense Benjamin Netanyahu, promete eliminar o déficit com os Estados Unidos e remover barreiras comerciais em reunião conjunta com o Loirão na Casa Branca. Mais países querendo fazer negociações com os Estados Unidos, né? Como diz, o cachorrinho botou o rabinho no meio das pernas, né? Porque ele sabe que não tem mais muito barganha, a barganha acabou. E o PCC, o Loirão está travando um conflito contra o PCC da Xi e contra o sistema globalista que ele representa, que vem pilhando tanto o leste quanto o oeste há 40 anos. Você sabe quem mais está travando esse conflito contra o PCC? É o próprio Xi Jinping. O PCC não é a Xi, a União Soviética não é a RU, e o Estado Profundo não é os Estados Unidos. Então, veja que nós temos que dar o nome aos bois, né? O Xi Jinping, ele é um aliado da aliança, já falei sobre isso. Muitos não concordam, criticam, mas ele está fazendo o jogo duplo. Um dia as pessoas entenderão. Então, a Aliança da Terra é formada por Xi Jinping, Loirão, Putin, Kim Jong-un, da Coreia do Norte, o capitão aqui do Brasil, e mais Bin Salman, da Arábia Saudita, e o presidente da África do Sul e da Índia. Tá? São os elementos que comandam a Aliança da Terra hoje. Exatamente esses, nenhum a mais, nenhum a menos. Vocês verão isso com o passar do tempo, verão que a gente sempre falou a verdade e as pessoas que desinformam por aí terão que dar justificativa para os seus internautas, porque eles falaram tanta bobagem. Aqui, continuando, TBD emitiu quase 4 milhões de títulos para não cidadãos, né, dando dinheiro e asilo por correio para pessoas que nem eram americanos, né? E agora está acabando com esse escândalo aí. Também os ratos do mundo. O Doge descobriu que milhões de ilegais receberam o número de seguro social nos 4 anos, com 1 milhão recebendo ajuda médica e milhões de outros receberam carteiras de motoristas para se registrar e votar, e eles eram estrangeiros e nem poderiam ter feito isso. Então foi mais uma atitude ilegal do TBD que está cometendo delitos contra a Constituição americana. Bom, aqui também fala a secretária americana, né? Vários dias seguidos o Delta de ontem atingiu de novo, está atacando os traidores, né? Então ele está fazendo uma limpeza muito grande dentro de todos os segmentos, através dessa Leavitt, que é a secretária de imprensa americana, está fazendo uma limpeza nunca antes vista dentro da Casa Branca. Também do FBI, o diretor Bondino, vice-diretor, está dizendo que está fazendo uma reforma a portas fechadas para que a mudança seja duradoura. Ele diz que os resultados estão chegando e que ele quer ser avaliado por esses resultados. Pense bem, o FBI também, que está do comando do Cash Patel, está fazendo grandes ações lá dentro, né, limpezas grandes no FBI lá dentro, e muitas coisas estão acontecendo. Aqui, mais essa aqui, dizemos que o governo federal encerra uma parceria dos Estados Unidos, a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos encerra uma parceria de décadas para reassentamento de refugiados, após receber 3 bilhões de dólares, né, que vieram da USAID, e agora eles estão, né, não tem mais essa mamatinha aí, secou para eles, agora também os bispos estão recuando, né? Então, aqui ao lado vemos também que o Putin exige a extradição do tio Gates e tio Fauci para responderem na justiça RU por bioterror, né? E o Putin derruba o martelo. Tio Gates enfrenta a extradição, né? O pesadelo da capa escura começa, os muros estão se fechando e o Putin deixou claro, esses dois vão para o Chilindró, palavra do Putin, né?
Aqui uma pergunta todos fazem, né? Por que que não pode simplesmente começar a botar as pessoas no xilindró e tal, né? Por que que não pode ser feito? Existem medidas de seguranças, tem que respeitar os argumentos. Primeiro, proteger a população, remover todos que estão no mal, né? Derrotar esse sistema que ainda dos mercenários, medidas de segurança, congelar ativos para remover habilidades deles e acabar eles, tirar eles pelas raízes, né? Então, você está aqui nesse ponto aqui, ainda tem tudo isso para fazer, que é congelar ativos que ainda não foram congelados e eliminar todos os organismos americanos e internacionais que estavam alimentando e fomentando essa situação. Então aqui, eis porque não podemos ficar impacientes. O jogo está continuando e tudo está acontecendo debaixo dos nossos olhos. E nenhuma verdade ficará oculta. Todas as egrégoras criadas pela própria humanidade terão que ser descarregadas aqui agora para finalizar a transição planetária. Nos Estados Unidos, o Robert Kennedy está fazendo uma limpeza no Ministério da Saúde, responsabilizando todos os envolvidos nos bichinhos, na maracutaia, enquanto aqui no Brasil ainda continuamos obrigando os pequeninos a usarem canetas, né, a serviço da CAB. Então, aguente que isso chegará para cá também, mas desperte, porque chegou o momento das coisas acontecerem e cada vez mais nós vamos lutar. Inclusive, quero também, na parte nacional, nós vamos falar sobre a doutora Raíssa Soares, que está combatendo ferozmente essa situação citada aqui no Notícia, né? E a gente tem que parabenizar um grupo bravos de brasileiros que estão lutando para defender os nossos pequenos. Em seguida, falaremos a notícia nacional aqui com vocês. Vocês precisam acompanhar o nosso canal. Vai deixando o seu like, o seu joinha, é muito importante a sua participação. Vai deixando o joinha, comentário aqui embaixo. A gente se vê no Notícia Nacional. Uma excelente quarta-feira para vocês. Lembrando, hoje também tem a transição planetária e uma série de coisas aí. Beijo a todos, amo vocês. Deus no comando, a luz venceu. Beijo aí, compartilhe.